Você sabia que os sonhos são uma ferramenta criada pelo nosso cérebro para prever o futuro? Calma que não tem nada de superstição e coisas absurdas do tipo. Nosso processo de evolução, ele teve vários fatores. Um foi o desenvolvimento da escrita e da fala, que permitiu que a gente socializasse, transmitisse conhecimento. E outros aspectos estão relacionados à parte biológica, como o fato da gente ter situações ansiosas e estressantes, né? Quando o nosso cérebro identifica uma situação de perigo e ele libera cortisol e a gente fica em estado de alerta e assim por diante. E a gente tem o sono e os sonhos. Tanto que durante o sono nós sonhamos com frequência, talvez até você não se lembre, mas esse não é o assunto do dia de hoje. E a gente todos sonham, né? E a gente no outro dia se lembra de alguns em particular. E se você prestar atenção, a gente sempre vai se lembrar com mais frequência dos pesadelos. Já reparou isso? A gente até tem às vezes um sonho bom e outro, mas a gente sempre se lembra com mais frequência dos pesadelos. E é aí que tá. Isso é um mecanismo de proteção e de previsão do futuro, criado pelo nosso cérebro para nos lembrar e nos alertar de perigos que talvez a gente tenha passado no dia anterior. Óbvio que na realidade social que a gente vive hoje, a gente não teria essa necessidade mais, né? A gente não lida com predadores, a gente não lida com intempéries, né? E nada do tipo, em teoria. Mas a gente continuou mantendo isso. E é por isso que a gente tem uma frequência ainda de pesadelos, principalmente quando a gente está mais ansioso e estressado. Por quê? Eu liberei cortisol, significa que o meu corpo identificou uma situação de perigo, real ou imaginária, e que eu preciso me preparar para esse perigo. E se eu não enfrentei esse perigo durante o dia, né? Porque às vezes ele era só imaginário, o que vai acontecer à noite? Você vai sonhar com esse perigo. Você vai ter um pesadelo. Para quê? Para que no outro dia você, ao acordar, se lembre que aquele perigo ainda existe e que você precisa estar atento e alerta para ele. Então a gente alimenta um círculo vicioso aí, inclusive. Se eu estou ansioso, eu tenho um pesadelo, eu acordo ansioso no outro dia e eu vou nesse sentido, para que eu fique atento a um perigo. O problema é que hoje a gente não tem esses perigos mais, né? Então eu não tenho, por exemplo, um predador que pode me caçar. Então você, antigamente, passaria perto de um rastro de uma serpente no chão, à noite você sonharia que estava sendo devorado por essa serpente, porque era uma forma do seu cérebro te lembrar daquele perigo que você passou e não deu atenção porque a serpente não estava lá. E aí no outro dia você vai acordar lembrando que você sonhou que foi devorado pela serpente. Então você vai ficar muito mais atento quando estivesse passando por qualquer caminho, porque você sonhou que uma serpente ia te matar, ia te comer, né? E a gente vai ficar mais atento. Então os sonhos têm também essa função, né? Principalmente os pesadelos. E a gente tem pesadelos a gente tem pesquisas que mostram que a maioria dos animais sonham, né? E a gente tem pesadelos, inclusive, em muitos animais, principalmente os de sangue quente, principalmente animais que são mais predados, eles costumam ter mais pesadelos. E o ser humano não está imune a isso. Então, os seus sonhos são sim uma forma de prever o futuro, mas não uma coisa mística. É só o seu corpo, o seu cérebro, tentando te alertar para um perigo que talvez tenha passado despercebido durante o dia, mas que ainda está lá, mesmo que esse perigo seja imaginário.